Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de português em questões para a banca AOCP, o Instituto AOCP. Então você que vai fazer aí, inclusive o concurso da CEMED São Luís, você está no lugar certo. Sou professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, sou concursado na rede pública aí de São Luís. Você vai ser o meu companheiro se você for fazer esse concurso, ou se você não for fazer, se você vai fazer de outros, seja bem-vindo. Tá? O meu objetivo aqui, pessoal, é resolver questões de língua portuguesa que já caíram na banca Instituto AOCP. Ok? Então, eu não vou dar aula de língua portuguesa. Nós vamos resolver questões e nessas questões eu vou dando algumas pinceladas. Você pode assistir a aulas em outro canal, em outro lugar, e depois voltar para fazer questões aqui. Eu te peço que você pare o vídeo, tente responder e depois veja aí quantas você acertou. Já te peço que você dê o seu like, ative o sino, porque eu vou colocar muito mais material aqui, aulas para você, e peço que você fique atento, ok? Então vamos lá. Voltando ao nosso edital, nós já vimos compreensão e interpretação de texto, já vimos tipologia textual. Se você não viu, tem aí o vídeo. Nós vamos agora para o conteúdo 3 do nosso edital, tá? Que é figuras de linguagem, tá? Até apagou aqui, ó. Figuras de linguagem, ok? Quando a gente fala de figura de linguagem, o que a gente pensa? Eu não quero conceituar porque não é o meu trabalho agora aqui. Mas quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente pensa numa linguagem figurativa. Você sabe que a palavra, anote só isso, a palavra ela pode estar no sentido denotativo, com D, denotativo, ou sentido conotativo. Vamos lá. A palavra no sentido denotativo é quando a palavra está no seu sentido próprio. Quando a palavra ganha um sentido figurado, sentido figurativo, nós dizemos que a palavra está no sentido conotativo, tá? Então, quando a gente fala de linguagem figurada, nós estamos falando dessa linguagem fora do sentido próprio, fora do sentido normal. Ok, tranquilo? Então, o que é figuras de linguagem? Por que são figuras? Porque o principal objetivo da figura é justamente ajudar a você se fazer mais entendido na linguagem. Por exemplo, você vai ao médico, você está sentindo uma dor. Você chega lá e o médico, o que você tem? Ah, eu estou sentindo uma dor, doutor. Ele pergunta, mas como é que é essa dor? Ah, doutor, é como se tivessem agulhas perfurando assim o meu peito. Percebe? Não tem agulhas, mas você usou uma linguagem figurada para fazer com que o doutor entendesse melhor a tua dor. E aí, na experiência que ele tem, ele já vai usar isso aí para tentar descobrir. Então, é isso a linguagem figurativa. E nós temos aí inúmeras figuras de linguagem. As figuras de linguagem são divididas em figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sintaxe ou de construção e figuras sonoras. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho de cada uma delas dentro de algumas questões, ok? E aí, aqui eu trago um quadro com um resuminho de cada figura. Já peço que você faça um print aí, ou que você pare o vídeo e anote a metáfora, símile ou comparação, antítese, paradoxo, hipérbole, eufemismo, tá bom? Vou passar aqui. Polissílabo, aqui tem outras figuras também que você pode fazer o print ou então anotar. Eu acho melhor você anotar quando a gente escreve, o cérebro trabalha mais para aprender. E outra aqui, onomatopeia, metonímia, sinédoque, prosopopeia, catacrese. Faça o print e guarde isso aí. Ok? Vamos lá, vamos começar para as questões? Então, você pode pausar o vídeo na questão, tentar responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu estou fazendo um conteúdo bom e de qualidade para você. Ok? Vamos lá, então, vamos para essa primeira questão. Instituto AOCP, prova de 2020, nível superior aí. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem hipérbole. Ele já disse qual é a figura de linguagem, ele quer saber onde tem aqui hipérbole, tá? Uma das características da hipérbole, gente, é que ela é o quê? A hipérbole, ela é um exagero, certo? Ela é um exagero. Por exemplo, você já foi à casa de alguém umas 2 ou 3 vezes,
Na quarta vez que você vai, você diz assim para ela: poxa, eu já vi milhares de vezes aqui a tua procura. Você não foi lá milhares de vezes, você está usando uma hipérbole, que é um exagero. Então a questão quer que você diga onde tem aqui hipérbole. Vamos lá? Letra A. Não pira. Você acha que aqui tem hipérbole? Não pira. E aí? Ele então começou a me enviar milhões de textos. E aí, milhões de textos? Será que isso aqui é hipérbole? Será que essa pessoa enviou milhões de textos? Lá estava a tela quase inteiramente coberta de post-its. Letra D. Esponja que se enche e se comprime. Dinho vê coisas. E aí, o que você acha? Qual é a letra? Se você for, você irá aqui, ó, na letra B. Letra B é o nosso gabarito. Ele começou a me enviar milhões de textos. É claro que ele não enviou milhões de textos, ele enviou 2, 3, no máximo aí 10 ou 20 e-mails ou textos. Não foram milhões, mas a pessoa, para exagerar, usou isso, tá? Ok, então nosso gabarito aqui, ó, letra B. Tranquilo? Próxima questão, pausa o vídeo e tenta fazer. Assinale a alternativa em que a classificação da figura de linguagem, olha só, a classificação já foi colocada aqui de lado, ó. Tá olhando aí, ó, a classificação já foi colocada. Ele quer saber onde essa classificação ela está incorreta. É bom no dia da sua prova que você faça isso, ao ser pela mistura. Há questões que ela pede a correta e há questões que ela pede a incorreta. Às vezes, nós já estamos tão acostumados a procurar pela questão correta que a gente acaba perdendo questões. Eu mesmo já perdi algumas questões por conta disso, por procurar a correta. Então, marque isso aí, está fazendo a prova, ele quer a incorreta. Ok? Vamos lá. Pois te dou apenas umas poucas chaves entre milhares que abrem portas da realidade. Aqui, gente, existe metáfora com a palavra chaves, né? Então, aqui, ó, metáfora está dizendo que isso é uma metáfora. Tá certinho. Vamos ver o que é metáfora? Vamos voltar aqui. Ó, metáfora é uma comparação implícita. É uma comparação implícita. Por exemplo, eu digo assim: você é luz, é raio, estrela e luar. Então, todos os significados que tem em luz, que ilumina, é raio, todos os significados que tem nessas palavras são transmitidos, são transferidos a você. É uma comparação implícita. Agora, quando você usa o conectivo, por exemplo, se eu dissesse, você é como luz, é como raio, é como estrela e luar. Agora eu já não tenho mais metáfora, porque agora a comparação já está explícita, marcada pelo conectivo. Então agora eu tenho um símile ou comparação. Ok? Então aqui, gente, eu tenho uma metáfora que foi feita com a palavra chaves, ó. Pois te dou apenas poucas chaves. Essas chaves vão ser para quê? Para abrir, para que abram as portas da realidade. E aqui chaves, na verdade, são dicas que a pessoa vai dar para que a pessoa consiga abrir as portas da realidade. Então, chave aí tá sendo usada como figura de linguagem. Ok? Metáfora certinho. Quantas vezes mais decifrares essa charada tão estranha em ti mesma, como os teus ossos mais fortes ficarás. Ó, aqui é uma comparação ou símile, porque está comparando os ossos, ó, como os ossos mais forte ficarás. Aqui eu tenho uma comparação e não uma metáfora. A comparação é um tipo de metáfora, ok? Então aqui também a classificação está corretinha. Agora que chegaste à idade avançada de 15 anos, gente, idade avançada de 15 anos, isso aqui é uma ironia. O que é ironia? É você dizer o contrário do que você pensa. Aquela garota era tão inteligente que só tirava notas baixas. Como é que ela era tão inteligente e só tirava notas baixas? Isso é uma ironia. É o que tem aqui. Idade avançada de 15 anos. Isso aqui é uma ironia. Tá certinho, ele quer a incorreta. Letra D. Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor
ou pior. Aqui eu tenho uma antítese. Isso está certo? Está certinho. O que é antítese? A antítese é uma construção em que você usa palavras com sentidos opostos, antônimos. Só que, de certa forma, faz um sentido. Diferente do paradoxo ou oxímoro, que são bem parecidos. Enquanto a antítese eu tenho palavras de sentidos opostos e elas aparecem claramente alto, baixo, melhor e pior, no paradoxo eu já vou ter o quê? Eu já vou ter uma ideia oposta. Não aparecem palavras no paradoxo, mas aparece uma ideia de sentido contrário. Por exemplo, aquelas crianças estavam cheias de nada. O contrário de cheio é vazio, mas eles estavam cheios de nada. Aqui eu não tenho palavras de sentidos opostos, eu tenho uma ideia oposta. Amor é fogo que arde e não se vê. Aqui eu não tenho palavras de sentidos opostos, aqui eu tenho uma ideia oposta, que parece que não tem lógica. Isso é paradoxo. Antítese não, antítese são palavras de sentidos opostos. É o que eu tenho aqui, melhor ou pior. É antítese mesmo, tá certinho. Então só pode ser que letra, gente? Aqui, ó, só pode ser que letra, só pode ser a letra D. Estou tão cansada de estar aqui sozinha. Ele está dizendo que isso é hipérbole. Não, aqui não tem nada que indique exagero aqui. Não é hipérbole. Nosso gabarito é a letra E. Ok? E aí, tá acertando? No final eu quero que você me mande aí quantas questões você acertou. Ok? Vamos seguindo. Considerando as figuras, olha só, considerando as figuras de linguagem utilizadas nos versos apresentados, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Vou te dar uma dica. O Instituto AOCP, eles amam metáfora, então sempre vai cair metáfora, paradoxo, sinestesia, essas coisas, ok? Então, olha só, ele coloca 3 frases e coloca A, B e C para você marcar. Vamos lá. Escuto os medos. Escuto os medos. Isso aqui, gente, é uma figura chamada de sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é uma figura que mistura as sensações. Existe uma mistura de sensações. Por exemplo, eu digo assim, a sua voz tem um gosto amargo. A voz eu percebo pela minha audição e amargo pelo meu paladar. Nessa figura, eu misturo as sensações, os sentidos. Isso é sinestesia, como é o caso aqui, ó. Escuto os medos. Existe uma mistura de sentidos aqui. Então, a primeira aqui é a letra B. Se você só souber... Oh, tá errado, né? É a letra C. Deixa eu apagar aqui, né? Sinestesia é a letra C. Tá aqui, ó, é a letra C. Então, se você soubesse, com isso, você já mataria a questão, porque a A não tem C, aqui não tem C, a D não tem C e a E não tem C. A única que tem é a letra D. É a letra C, melhor dizendo. A letra C é o nosso gabarito. Mas vamos ver. O ano passado não passou. Parece algo que é ilógico, né? Parece que não tem sentido. Isso é paradoxo. Ideias opostas, ideias ilógicas. Não tem palavras de sentidos opostos, mas tem uma ideia que parece oposta. Então, aqui é a letra B, que é paradoxo. E a última, metáfora. Não consigo evacuar o ano passado. Evacuar, você sabe o que é evacuar? O ano passado. Eu estou aqui comparando ano passado a como se fosse algo que eu não consigo evacuar. Você sabe o que é, que eu não vou dizer aqui. Então, letra C, ok? Próxima. 2015. Você viu que nós fizemos questões aqui de 2020, né? Eu acho que 21 tem aqui. Tem mais lá para frente, nós vamos ver. Próximo. Próxima aqui. Já foi. Aqui. Lutava contra um câncer na cabeça há 2 anos. Lutava contra um câncer na cabeça há 2 anos. Ocorre a omissão de 2 termos da oração. 2 termos da oração foram omitidos, certo? Ele quer saber, essa omissão, que é uma figura de estilo, denomina-se o quê? Olha só, existe uma figura, que é uma figura de construção, ou citar-se, que nós omitimos os termos.
Essa figura nós chamamos de elipse, ok? Elipse. O que é elipse? É quando você omite termos da oração que são facilmente reconhecidos. Por exemplo, ela lutava contra o câncer na cabeça há 2 anos. Foi omitida ali a palavra ela. É uma das palavras que foram omitidas. Mas você facilmente consegue perceber, apesar de ser omitida, mas você consegue perceber. Outro exemplo, no fim da festa, garrafas e copos pelo chão. Uma palavra foi omitida, ou seja, no fim da festa havia ou tinham copos eu nem lembro o que eu falei sobre o chão. Foi omitido. Então, quando o termo ele é omitido da frase, a gente chama essa figura de elipse. Ok? Elipse. Aqui você metáfora, eu já te falei o que é, elipse acabei também, comparação, hipérbole, exagero e eufemismo, Cristiano. Eufemismo é uma espécie de suavização do que você vai dizer. É quando você suaviza aquilo que você vai falar. Por exemplo, você faltou com a verdade comigo várias vezes. Faltar com a verdade é um eufemismo para não chamar o outro de mentiroso. Ah, o seu sogro está com Deus agora, para não dizer que ele morreu. Então, eufemismo é quando eu suavizo aquilo que eu quero dizer. Ok? Fez o print lá daquela tabela? Pois é, ela vai te ajudar. Que letra B, elipse, tá? Só quero te mostrar aqui a diferença rapidamente, voltando na tabela, a diferença entre elipse e zeugma. Ó, elipse é a omissão de um termo que fica subentendido, tá? Odeio pessoas chatas. Por exemplo, quem odeia pessoas chatas? Eu. Aqui eu tenho elipse, porque um termo foi omitido. E o que é o zeugma? O zeugma é um tipo de elipse, e no zeugma você omite um termo que já foi usado na frase. Ok? Você omite um termo que já foi utilizado na frase para não ficar repetitivo. Certo? Eu estou doente. Paula viajando. Ou seja, eu estou doente, Paula está viajando. Como eu já coloquei esse verbo, eu não quis repetir. Isso é zeugma. Para a festa, eu levarei refri. Márcia, o bolo. Eu levarei refri. Na segunda parte, eu não repeti levará. Porque está subentendido. Não é nem que está subentendido, porque eu já usei. Ok? Algo que já foi dito. Eu omito algo que eu já usei na frase. Isso é zeugma. Seguindo, vamos lá. Você está parando aí, está tentando fazer? Já fizemos aqui a elipse. A próxima questão. Aqui, rapidamente, ó, de novo, para você olhar aí, ó, faça o print, estude essas figuras de linguagem para você acertar essas questões do Instituto AOCP, tá? Vamos lá. 2021, ó, questão mais recente aqui, ó, superior. Dessa raiz semântica, podemos definir ética como uma estrutura global que representa a casa, feita de paredes, vigas e alicerces, que representam os costumes. Assim, se esses costumes se perderem, a estrutura enfraquece e a casa é destruída. Percebam que aqui eu estou comparando ética a uma casa. Só que aqui tem um termo bem explícito, ética como uma estrutura global. Que estrutura global é essa? A casa. Então aqui eu tenho uma comparação explícita. Se é uma comparação explícita, isso aqui é o quê? Comparação, ou essa palavra que ela pode colocar para te confundir. Símile. Símile é a mesma coisa de comparação. Cuidado, as bancas gostam de colocar um segundo nome, porque se você acha que é só o primeiro, eu aprendi como fosse assim. Sujeito oculto. Sujeito oculto tem 3 tipos, tem 3 nomes. Sujeito oculto, sujeito elíptico e sujeito desnencial. Nossas próximas aulas aí, sobre esse assunto. Aí ele coloca lá sujeito elíptico. Meu Deus, eu não vi isso. É o mesmo que oculto. É o mesmo que desnencial. Então, símile é a mesma coisa de comparação. Similar, vem de similar aí. Ok? Letra D, ó, como eu falei.
Próxima. Quais são as figuras de linguagem presentes no texto? Os velhos sonhos atuam como faróis. Ó. Se atuam como faróis, eu já tenho aqui uma comparação. Eu tenho comparação na letra A, eu tenho comparação, eu tenho analogia. Analogia é a mesma coisa de comparação, viu, gente? E eu tenho na letra E. Eu já elimino a letra B e a letra B e a letra D. Comparação, analogia e símile são a mesma coisa. Vamos ver a segunda frase. E os velhos sonhos não são cartas de navegação. Aqui eu tenho uma comparação, só que uma comparação implícita. Eu estou dizendo que os velhos sonhos, eu poderia dizer assim, os velhos sonhos são como cartas de navegação, mas eu não coloquei. Então, isso aqui é uma metáfora. Então, eu tenho comparação e metáfora. Nosso gabarito é a letra A. Ok, os velhos sonhos atuam como faróis. Comparação. Os velhos sonhos são cartas de navegação. Lembra da explicação da diferença de metáfora e comparação? Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre figuras de linguagem, tá? Não tem todas, mas tem a maioria. Você pode depois assistir. Letra A. Próximo. O sistema de produção em massa é destinado a alimentar uma sociedade faminta pelo consumismo. Ou seja, o sistema de produção, ele alimenta quem? Uma sociedade faminta pelo consumismo. O sistema de produção alimenta. Ok? Ele quer saber qual é a figura de linguagem que é presente aqui. Tá? Será que está suavizando? Será que é uma hipérbole? Será que é uma antítese, ideias contrárias? Será que é personificação, prosopopeia? Ou é onomatopeia? Ainda não falei dessas duas aqui, ó. O que é personificação? Personificação é quando você atribui sentimento, linguagem, sensações dos seres humanos a seres inanimados. Isso é personificação, ou prosopopeia, ou animalização. Ok? E onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de som. Enquanto personificação é uma figura de pensamento, a onomatopeia é uma figura sonora. A onomatopeia é quando você representa graficamente um som. Ok? Quando você representa graficamente um som, o som de alguma coisa. Então, aqui a gente já sabe que não é onomatopeia. Nosso gabarito aqui, gente, é qual letra? Você que já parou o vídeo e marcou, é a letra D. É uma personificação. Ok? Então, a sociedade faminta. Sociedade pode ser até faminta, mas é o sistema que alimenta, que dá o alimento, e a sociedade que é faminta, são características humanas aí atribuídas para coisas genéricas, ok? Para um sistema, certo? Letra D. Vamos lá. Qual é a figura de linguagem 2021? Eu trouxe muitas questões para vocês, tá? Muitas questões para que vocês vejam como é que a banca cobra figuras de linguagem. Qual é a figura de linguagem presente nos excertos? Vamos lá? Inclusive, fico simplesmente feliz em ouvir 500 vezes em seguida a banda. E você, minha amiguinha, é 1000 vezes cândida do que nós. Gente, você vai lembrar que qual é essa figura aí? É hipérbole, que é uma ideia com exagero? É eufemismo, que é você suavizar? É uma metáfora, que é uma transferência de sentido de uma palavra para outra, fazendo uma comparação implícita, sem conectivos? É um pleonasmo? Você sabe que o pleonasmo é uma figura de linguagem. Pleonasmo é quando você faz uma repetição enfática. Por exemplo, o texto bíblico, que Isaías diz, envia-me a mim. Se é envia-me, é a mim. Só que ele coloca o enfático, envia-me a mim. Esse a mim é um pleonasmo enfático. E a gradação? Gradação é quando você tem uma sequência, uma sequência de ideias que vão crescendo. Ele chegou em casa, tomou banho, se arrumou, saiu. Isso é uma gradação, eu tenho uma progressão, ok? Pode ser progredindo ou regredindo, certo? Qual é a figura aqui, gente? Eu tenho aqui uma hipérbole, tá? Hipérbole. 500 vezes em seguida. Ouvir 500 vezes em seguida a música
Vamos voltar aqui no quadro, só para mostrar para vocês sobre gradação. Deixa eu ver se tem aqui. No primeiro quadro, lá no começo da aula, ó, deixa eu ver se tem aqui gradação, se eu coloquei, ó, ascensão, tá? Ou seja, você começa uma ideia, vai a uma sequência, certo? Isso é gradação. Na maioria das vezes é sempre progredindo, tá? Dificilmente você vai ver regredindo. Vamos lá. Próxima questão, já fizemos aqui. Hipérbole, né? Letra A. Próxima questão. Assinale a alternativa em que ocorre figura de linguagem chamada metáfora. Você já sabe o que é metáfora, então fica mais fácil. A declaração de Litter, eu acho que é isso, na verdade já foi cientificamente comprovada. Aqui não tem metáfora, né, gente? Tire notas ruins ou ande um pouco fora da linha. Aqui está o nosso gabarito. Andar fora da linha não é andar literalmente fora da linha. Isso aqui é uma comparação implícita, é uma transferência de sentido. Aqui nós temos a figura. Ok? Certo? Letra B. 10ª questão. Para o vídeo, tente responder, tá? Assinale a alternativa em que a linguagem é usada metaforicamente. Já te falei, a OCP, o Instituto, eles amam metáfora, tá? Então, estude metáfora. E as outras figuras, claro. E as outras figuras, né? Obviamente. Deixa eu só ajeitar aqui minha luz, que deu um negocinho aqui. Pronto. Vamos lá. Ele quer onde tem metáfora. O irmão de Diana, Charles Pace, culpou os tabloides que, segundo ele, tinham sangue nas mãos. Gente, sangue nas mãos. Tá aqui o nosso gabarito, bem na letra A. Sangue nas mãos, está usado uma metáfora, né? Metaforicamente. Ele não tem literalmente sangue nas mãos. Ok? No dia seguinte, quase 1 milhão de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Aqui está no sentido mesmo próprio, não tem metáfora aqui. Pode ser que tinham realmente 1 milhão de pessoas. No dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana morreu em um acidente de trânsito. Tá? Letra D, no dia 30 de agosto, o casal chegou durante a tarde a Paris e foi jantar. Também não é. O embaixador da França ligou, a única que tem uma linguagem metaforizada, uma linguagem onde tem sentido conotativo figurado, é na letra A. Ok? 11. Todas as assertivas a seguir são uma tentativa de interpretar o uso das figuras de linguagem no poema. Assinale a alternativa que aponta a ou as corretas, certo? Aqui, ele traz aqui já qual é a figura, nós temos que ver onde tem a classificação, onde há, melhor dizendo, a classificação correta. Vamos lá. E a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. A combinação entre elemento tátil com o visual sugere uma descrição sinestésica, ou seja, sinestesia. Certinho. A1 tá certo. Ok? Onde tem 1, eu já vou deixar. Então, eu já elimino aqui 3. Ó. Pode ser a letra A ou a letra D. Eu já sei também que a terceira está errada, né? Número 2. A noite se curva de frio. A prosopopeia. Sim, quem tem frio são seres humanos, né? Uma sensação. Número 2 também está certo. Ok? A 3 nós vamos ler só para informação. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. Há um exagero sintático. Gente, exagero sintático é hipérbole, hipérbato. É outra figura. Hipérbato é quando você troca a ordem da oração, como é o caso do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plastas. Há uma inversão da estrutura. As margens plastas ouviram o grito do Ipiranga. Então, há essa mudança na estrutura, na ordem da oração. Isso é hipérbato. Não confunda hipérbato com hipérbole. Aqui, o examinador brincou com você. Se você não estudou bem, você vai achar que, exagero. Exagero é hipérbole. Então, eu vou colocar que é aqui. Ainda bem que não tem, né? A1, 2 e 3. Mas poderia confundir você. Nosso gabarito aqui, gente, é a letra D, tá? Letra D.
Ok? A penúltima, tô terminando, 2020. É bom. Você tá gostando, gente? Tá gostando aí? Várias questões de figuras de linguagem que já caíram aí na banca que vai realizar o seu concurso, que eu trouxe para a gente resolver aqui nessa aula de língua portuguesa de resolução de questões. Se você está estudando aí, revisando, é o teu lugar certo. Eu selecionei essas questões, peguei, copiei, preparei esse material para você. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de ativar o sino, para quando eu postar a próxima aula você ser avisado. Não perca, tá certo? 12. Em relação à figura de linguagem, as palavras estavam caladas. Gente, caladas é linguagem, não é isso? E é uma característica humana. Que figura de linguagem que faz isso, gente? Qual é a figura de linguagem que faz isso? A gente já sabe a resposta. Vamos procurar aí. É elipse? É antítese? É a letra C. Configura-se uma prosopopeia ou personificação, pois atribui-se às palavras uma característica humana, ou seja, o fato de estarem caladas. Letra D. Ok? Espero que você tenha pausado o vídeo para fazer a questão. Certo? Você está fazendo a mesma questão? Porque tem aluno que me olha aqui e fica tão abismado. Meu Deus, esse professor é tão bonito, eu não consigo nem responder essas questões. Você está aqui para fazer as questões, você está aqui para estudar. Não se desconcentre com o professor. Tá? Vamos lá. Nossa última questão. Sobre as figuras de linguagem, informe se é verdadeiro ou falso. O que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Em doía quase que nem saudade. Há um exemplo de símile. Sim, doía, como se fosse quase que nem saudade. É uma comparação. Verdadeiro. Em ele passava mercúrio no machucado. Há um exemplo de catacrese. Não, isso aqui é falso. O que é catacrese, gente? Catacrese é muito parecido, presta atenção. Catacrese é uma figura muito parecida com personificação. Qual é a diferença? A catacrese é uma atribuição de uma característica física, presta atenção, física do ser humano para um ser irracional. Porque eu não tenho uma palavra para dar o um nome para aquilo. Por exemplo, a costa da cadeira, o braço do sofá, o dente de alho, por ter uma aproximação, a orelha do livro. Isso é catacrese, características físicas dos seres humanos atribuídas para seres irracionais. Agora, quando for linguagem, sentimento, emoções, aí é personificação ou prosopopeia. Ok? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Onde é que tem aí essa estrutura? Ó, só tem a A e a B. Ele disse que mertiolate ardia muito. Há um exemplo de metonímia. Metonímia nós não falamos. O que é metonímia? Metonímia é a mudança de nome. Metonímia é mudança de nome. Ou seja, eu mudo o nome de algo por outro nome que tenha relação com ele. Normalmente o nome da marca no lugar do produto. Só uso Rexona. Você não usa Rexona. Rexona é a marca. Você usa o desodorante. Ah, eu amo ler Evaristo. Eu amo ler Conceição Evaristo. Você não lê Conceição Evaristo. Você lê os livros dela. Isso é metonímia. Aqui no caso, mertiolate é a marca no lugar do produto. Então aqui está verdadeiro. E a última, quando o pai era pequeno, ele está dizendo que aqui há uma antonomásia. Gente, tá errado. O que é antonomásia? Antonomásia também é uma mudança de nome. Mas a antonomásia é quando você pega o nome próprio de uma pessoa e coloca uma característica dela. Por exemplo, a Rainha dos Baixinhos tem um documentário. A Rainha dos Baixinhos é Xuxa. O Poeta dos Escravos faz parte da terceira geração romântica. A gente está falando de Castro Alves. Quando isso acontece, eu tenho antonomásia. Ok? Agora, quando for o nome de lugar, de qualquer outro ser que for substituído, por exemplo, o Rei das Selvas, está em cartaz nos cinemas. O Rei das Selvas é o leão. Agora, essa figura a gente chama de perífrase. Então, se for mudança de nome
de um nome próprio de uma pessoa por uma característica, é antonomásia. Agora, se for um lugar ou qualquer outro ser, a São Luís, que é a minha cidade aqui, tá? A Ilha do Amor fará concurso para professor. Ilha do Amor se referindo a São Luís. Isso não é antonomásia, isso é perífrase. Antonomásia é só quando for nome de uma pessoa, ok? Nome próprio de pessoa substituído por uma característica dela. Ok, letra B, como eu falei, tá? Aqui, ó, falso. Letra B. Pensei que eu já tivesse marcado. Ok? Então, pessoal, antonomásia tá aqui, ó. Um lugar, um ser, Ilha do Amor, coloquei aqui. Você pode fazer o print. Tem mais uma, eu pensei que fosse a última. Vamos lá. No trecho, o vento chorava e soluçava. Gente, o vento chorava e soluçava. Isso aqui é prosopopeia. Eu já mato que é a letra A. Não tem outra que traz isso. Como uma criança é uma comparação. Ok? Eu vou apagar aqui para dar tempo de você olhar direitinho. Ó. O vento chorava e soluçava. O vento não chora, isso é característica humana, isso é prosopopeia. Lembrando que prosopopeia é a mesma coisa de personificação. Vejam como a banca às vezes chama prosopopeia, às vezes chama prosopopeia ou personificação, às vezes ela chama símile, às vezes ela chama comparação. Cuidado com a banca. Como uma criança, que eu tenho duas figuras, prosopopeia e comparação, respectivamente. Então, nosso gabarito, letra A. Ok, gente, fico por aqui. Aqui está o meu Insta, se você quiser me seguir, mandar o que você achou da aula, tirar alguma dúvida. Não te esquece de comentar. Você gostou da minha aula? Gostou da didática? Quantas você acertou? Me manda aí. Até a próxima. Forte abraço.